Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Magia de Sigilos. Eu sou a Helena Creuri e hoje vamos falar sobre a mente consciente e o porquê que a magia ela se dá no subconsciente. Bom, para a gente começar a falar sobre subconsciente, a gente precisa primeiro falar sobre o consciente. A mente consciente é aquela mente que está sempre em alerta, está sempre à frente das decisões que a gente toma, e é a mente que pensa com racionalidade, é a mente executora, é a mente da memória de trabalho. E essa mente, ela é racional, ela é crítica, analítica, cética, ela sente medo, ela sente escassez, ela sente falta. Essa mente consciente, ela é imediatista, é a mente que sente fome ou algum desejo. Ela é fantasiosa, ela cria coisas que não existem, baseado em medos, em traumas. É uma mente egóica, é uma mente ansiosa, é uma mente mentirosa, é uma mente que conta mentiras pra gente o tempo todo, porque ela não se baseia em evidências, ela se baseia em pensamentos automáticos. Então é importante a gente entender um pouquinho da psique humana para a gente entender o papel da mente consciente dentro da magia e o que que a gente pode fazer para abafar todos esses pensamentos automáticos e esses pensamentos racionais que atrapalham a magia de acontecer. Porque a magia, ela acontece no subconsciente. E aí, o subconsciente, ele trabalha por meio de símbolos. O subconsciente é completamente simbólico. E ele é simbólico, ele não trabalha com negação. Então, sabe aquela coisa que a gente fala que o subconsciente não entende a palavra não? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas que não adianta você chegar para o seu subconsciente e falar assim: "Ah, eu não estou endividado", vamos supor, né? Vamos supor que você esteja endividado. E aí você chega para o seu subconsciente e você quer usar a frase de afirmação. E aí a frase de afirmação que você vai usar é: não estou endividado, não estou endividado, não estou endividado. O cérebro não vai entender esse não. Ele só vai entender o conteúdo, endividado, 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 porque não existe sim ou não para a mente. E se não existe sim ou não, não existe não. E se não existe não, é um campo muito legal da gente trabalhar magicamente, porque se não existe não, não existe limitações. E se não existe limitações, a gente pode reforçar qualquer tipo de ideia no nosso campo simbólico. E é por isso que a gente evita coisas com negativa e busca sempre coisas com reforço positivo e reforço do conceito, e não da frase em si, se ela está no afirmativo ou não. O subconsciente, ele além de simbólico, ele é associativo. Então ele vai fazer associações com coisas que não necessariamente têm uma associação direta. Às vezes não tem para as outras pessoas, mas para você tem. Vou dar um exemplo. Por conta da minha infância e de estímulos que eu tive, toda vez que eu penso em Fala Mansa, sim, a banda Fala Mansa, eu lembro em praia. Eu penso em praia. Essa associação pode não ser óbvia para muitas pessoas, inclusive pode ser completamente surreal para muitas pessoas. Mas para mim, essa associação forró universitário e praia estão muito conectados por conta de associações que o meu subconsciente fez por conta de experiências que eu vivi. Isso não significa que todo mundo pensa sobre isso. Ah, Fala Mansa tem tudo a ver com praia. Às vezes as pessoas podem até concordar com isso, mas isso não faz parte do que a gente chama de consciente coletivo. O consciente coletivo é um bando de associações que são aceitas por todos ou quase todos da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala de consciente coletivo, eu tô dando spoiler das outras aulas, mas quando a gente fala de consciente coletivo, a gente tá falando, por exemplo, de que quando a gente pensa em rosa, a flor rosa, a gente pensa em amor, em romance. Isso está dentro do consciente coletivo e também
do inconsciente coletivo, porque ela é tanto parte do consciente quanto parte do inconsciente. As pessoas já pensam em rosa, amor. Ninguém pensa, tipo, rosa é prosperidade, dinheiro. Não, rosa é amor, né? Amor, romance. Então, isso faz parte do consciente coletivo e também do inconsciente coletivo nesse caso, porque está tão enraizado na sociedade que não existem dúvidas. Mas no caso do meu exemplo, ele é completamente de acordo com o meu símbolo, da minha associação, do que eu fiz e das experiências que eu vivi. Mas lá para frente no curso, a gente vai falar sobre o nosso símbolo versus o símbolo do consciente coletivo, qual tem mais força, mas segura um pouquinho. O subconsciente ainda não trabalha com tempo linear. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quando você entende um pouco de magia, você começa a entender um pouco sobre esses universos paralelos que a magia pode criar. Existem até pessoas que acreditam que a realidade não existe em só uma linha, que existem várias realidades trabalhando concomitantemente, e em várias realidades, em algumas eu fiz isso, em algumas eu fiz aquilo, como se fosse aquele metaverso, né? Então, pensando nisso, o subconsciente também não trabalha com linear. Ele tem um banco de memória com várias coisas ali. Ele tem a memória de trabalho que é imediata, mas ele tem a outra memória, que não tem assim uma gavetinha falando: isso aqui foi em tal ano, isso aqui foi em tal ano, isso aqui foi em tal ano, isso aqui foi primeiro que isso aqui. Não, não é categorizado de forma linear. As memórias, as experiências estão todas conectadas juntas ali. Então, se o subconsciente não trabalha de forma linear, a gente tem um outro gap que dá para explorar por meio da magia, que é projetar o futuro dentro da nossa mente e do subconsciente. Se eu projeto o futuro que eu ainda não tenho, mas que eu quero para o meu subconsciente, ele não entende que aquilo não aconteceu ainda. Muito pelo contrário, se eu projetar e reforçar essa ideia, ele vai entender que aquilo já é uma realidade. Então, eu consigo usar esse subterfúgio do subconsciente não trabalhar com o tempo linear ao meu favor. Isso é bem interessante em termos de magia. Então, quando a gente fala que o desejo consciente ele sabota, a gente está falando do seguinte. Lembra que eu falei que o desejo consciente, o nosso consciente, ele é imediatista e ele foca na escassez? Pois é. Quando você foca na escassez e você faz um pedido, um feitiço, uma magia para algo que você ainda não tem, só que sem trabalhar com o subconsciente, você está reforçando a ideia dessa escassez. Por exemplo, vou falar assim: eu quero um emprego. Vamos supor que eu esteja desempregada. E aí eu falo assim: eu quero um emprego. Então eu quero emprego, quero emprego, quero emprego. Vou lá e faço feitiço e falo: eu quero um emprego. Vou lá, ser uma velha e falo: eu quero um emprego. Vou lá e peço pra minha divindade: eu quero emprego. Você tá reforçando o que você não tem. Porque você tá falando: eu quero um emprego, me dá um emprego, por favor, um emprego. Ou seja, toda hora eu tô reforçando pro meu consciente, pro meu subconsciente também, que eu quero um emprego, porque eu não tenho. Então, você está reforçando essa escassez. Então, vocês entendem quando eu digo que o desejo consciente, ele sabota a sua realização? Porque se toda hora você está desejando aquilo, você está reforçando a falta. Então, a ideia não é desejar. A ideia é projetar no subconsciente. E o sigilo, ele faz isso muito bem. Porque você literalmente projeta, você desenha uma coisa num papel, tira da sua cabeça, projeta em forma de símbolo, ele já perde aquele significado inicial, e perder o significado inicial significa que ele sai da mente consciente e vai para a mente subconsciente por meio de símbolos. Então ele perde aquele significado inicial e com isso ele perde a racionalidade, ele perde a análise,
uma capacidade de análise crítica, ele perde esse senso de escassez, ele perde o imediatismo, porque não tem nada a ver com o desejo inicial. Aquele desenho não se parece com a frase eu quero um emprego, por exemplo, né? Então, se eu faço um sigilo com esse desejo, eu olho pro desenho, ele não tem nada a ver com eu quero um emprego. E isso é muito bom, porque tá tirando a mente consciente da equação, porque a mente consciente ela vai sabotar, trazendo a lembrança e o pensamento de escassez. E aí, na hora que você projeta, se você ainda tá vendo aquilo, aquilo vai dar ruim. Se você ainda tá pensando na escassez quando você vê aquilo, se aquilo ainda te faz lembrar da escassez na hora que você faz a ativação do sigilo, não vai dar certo. Então ele tem que estar o mais distante possível é, do seu desejo. Então você realmente tem que projetar ele no seu subconsciente. E é por isso que eu sou contra métodos de desenho livre. Porque você ainda pode ir para os lugares do seu consciente num desenho livre, a ponto que ele fique bem óbvio, a ponto que o seu consciente ative e entenda, interprete aquele desenho, mesmo sem ter lembrado da ideia original, mas o desenho ficou tão óbvio, porque você fez um desenho livre muito próximo do que você queria, que você reforçou aquela ideia no desenho. Então, é muito interessante esse movimento de desprender o desejo da mente consciente e trazer para o subconsciente. Isso é a chave da magia de sigilos. Então, o sigilo vai traduzir, e essa é a palavra, ele vai traduzir um desejo consciente em um símbolo, em uma imagem, para o seu subconsciente. Ele vai transformar esse desejo em linguagem simbólica, em imagem, facilita, pode ser até uma palavra de ativação também, né? Transformar esse desejo em uma linguagem simbólica que não é compreendida pelo consciente, facilitando a assimilação do subconsciente, porque o subconsciente ele é simbólico, associativo, ele não é racional. Então ele transforma, o sigilo transforma o desejo numa linguagem simbólica que facilita a assimilação do subconsciente, reforça a ideia do desejo e não a ideia da escassez, da falta desse desejo. E o sigilo ele serve para retirar o ego da equação. Quando você tira do consciente, bota no subconsciente, você tira o ego da equação. Aquela parte racional, aquela parte que vai até duvidar se aquele feitiço vai dar certo, é retirado. Porque eu não tô fazendo um feitiço. Eu tô reforçando uma ideia no meu subconsciente. Isso não é um feitiço. Isso é um desenho. Isso não é um feitiço. Isso é uma ativação. Isso não é um feitiço. Isso é uma projeção. Então você tira o ego da equação. É bem interessante. E aí você também tem essa capacidade do sigilo, né? Essa ferramenta do sigilo que você consegue materializar esse desejo para o plano físico. A magia nada mais é do que tirar do plano das ideias e materializar no plano físico. E isso reforça ainda mais o subconsciente, porque aquele seu desejo fica impresso no papel onde você utilizou. Então você realmente está tirando do campo das ideias e materializando. E quando você materializa algo, fica muito mais fácil de manifestar aquilo na sua vida. Vou dar um exemplo. Na magia e no misticismo japonês, existem os darumas, que são aquelas carranquinhas assim, os darumas, aquelas máscaras que vem sem os olhos pintados. E aí você vai, faz um pedido e pinta um dos olhos e coloca esse daruma num lugar visível, para que toda vez você fique vendo aquilo e lembrando que você fez um pedido. E aí, quando se realiza, você pinta um outro olho. Isso não tem nada a ver com magia de sigilos, mas tem a ver com materializar. Por quê? Porque você pegou o seu desejo e transformou ele em um daruma e pintou um dos olhos. Agora,
o seu desejo que estava no campo das ideias, ele passou a existir dentro daquele espírito, dentro daquela cerâmica, dentro daquele Daruma. Então você materializou ele. Outro exemplo. Eu dei esse exemplo do Daruma, mas eu sei que ele funciona diferente da magia de sigilos. Porque no caso do Daruma, você fica olhando o tempo todo. Então você lembra do seu pedido. Então ele está no seu campo consciente. Mas eu usei o exemplo do Daruma só para explicar o porquê que é tão interessante materializar as coisas para o plano físico. Um outro exemplo de materialização. O pessoal usa bastante vision boards, que são aqueles murais onde você coloca as fotos das coisas que você quer fazer naquele ano, dos lugares onde você quer viajar e etc. Isso é tirar do campo das ideias e colocar no plano físico. Isso também não tem nada a ver com magia de sigilos, porque, novamente, você está olhando para aquele vision board, está lembrando exatamente o que você quer, ou seja, tá na mente consciente, pode reforçar pensamento de escassez, inclusive reforça, né? Se você parar pra. Tem gente que sabe lidar muito bem com vision board, mas tem gente que olha pro vision board e fica mais deprimido do que otimista, porque olha todas aquelas fotos ainda maravilhosas e pensa assim: nossa, eu tô muito longe de conquistar isso. E é exatamente isso que a mente consciente faz. A mente consciente, ela sabota. Ela é crítica, ela é racional, ela é analítica, ela é cética, ela é medrosa, ela é cética, ela fala: eu tô muito longe de alcançar isso. Então, por isso que o sigilo ele é tão interessante, porque ele vai tirar esse poder que o ego dá para nossa mente consciente e ele vai colocar tudo no subconsciente por meio de símbolos e a gente vai conseguir acessar uma egrégora que ela só tem abertura, ela só está acessável, ela só está acessível pelo subconsciente. E aí a gente consegue burlar toda a parte racional da nossa mente e fazer a magia acontecer no subconsciente. É por isso que a magia só acontece no subconsciente, porque a gente burla e cria um caminho livre de julgamentos, livre de racionalidade e ceticismo, onde os símbolos vão nos convencer de que aquilo vai acontecer, porque você vai seguir todo o passo a passo. Você vai fazer o símbolo, você vai fazer a ativação, você vai fazer todos o passo a passo, você vai deixar aquele símbolo ativo, você vai deixar aquele símbolo lá. Seguir todo o passo a passo. Aquilo vai se realizar. Acabou. A mente consciente entende que aquele símbolo é importante. Ela nem lembra mais da ideia original, mas o símbolo está bem reforçado. Então, o interessante do sigilo é você se reforçar e focar no sigilo, no símbolo, na imagem, e esquecer o desejo inicial. Porque aí sim, na hora da ativação, você vai estar ativando um caminho que não foi percorrido pela sua mente, mas foi o caminho de menor resistência, percorrido pela sua mente subconsciente, que é onde a magia acontece, porque é onde não tem julgamento, racionalidade, não tem crítica, não tem medo, não tem escassez. Então, por hoje, era isso que eu queria falar com vocês. Ah, falar sobre a importância da mente do subconsciente para a magia, porque é no subconsciente que a magia acontece. E na próxima aula, a gente vai falar sobre o consciente coletivo, símbolos universais, semiótica, significado e significante. E vamos falar sobre os livros de magia de sigilo e se eles ajudam mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho de dois livros para vocês, esses livros aqui, que falam sobre sigilos, e eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre esses livros e se eles funcionam ou não, se eles ajudam ou não a gente a aprender magia de sigilos. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Blessed be.